Anauê, peregrinos! Saudações a todos os peregrinos de plantão. Lembrando, projeto Entrada Proibida Bushcraft, Los Ratones Family e o Boipiranga Fly More convidam vocês para a aventura de hoje. Estamos saindo em sentido a Ibirama para fazer a rota ferroviária das Bromélias. Vem com a gente nessa aventura? A gente se vê no mato, peregrinos! Queria agradecer imensamente a gentileza que vocês têm comparecido, né? O compromisso que a gente tem, né? Quem deu o nome está aqui, disse que é importante, porque eu deixei uns 20 fora. Eu queria estar aqui no lugar de vocês, mas eu cortei porque é por ordem de chegada. E fico contente quando alguém cumpre a sua palavra, né? Isso é importante porque quem faz o trabalho fica esperando por vocês. Eu fico tão ansioso quanto vocês, tá certo? Vocês vão fazer hoje a caminhada ecológica Ferrovia das Bromélias. Ela já ocorre há mais de 25 anos, nesse formato que vocês vão ver hoje. Ela é diferente daquela caminhada que se faz dentro da estrada de ferro, porque tem uns que vão sozinhos, né? Ele acaba não vendo nada e acaba se estressando muitas vezes, porque ele acaba se atrasando os horários, a gente se perde nos horários quando vai sozinho, né? Quando não tem ninguém controlando a gente acaba se perdendo no horário. Já passou mais de 10 mil pessoas nesse mesmo itinerário que vocês vão fazer hoje comigo, né? Nesses 25 anos que eu tenho feito esse trabalho. Eu sou bisneto de um ex-ferroviário, de dois ex-ferroviários, que era o Alvin Paul, né, e o José Cristóvão, que também fazia manutenção da estrada de ferro, que era meu avô. E eu vou estar hoje, além de mostrar para vocês as belezas da estrada de ferro Santa Catarina, né, que isso aqui é uma beleza assim, não dá nem para se explicar de como era antigamente isso aqui, né? Desde a construção dela, a manutenção, e também para que ela servia na época. Eu vou estar conversando com vocês durante a caminhada, contando histórias que o meu bisavô falou para mim que não está em livros, né? De mortes, de acidentes, de brigas, né? Que acontecia, rotinas dentro de uma estrada de ferro, uma construção de estrada de ferro daquela época, né? De mais de 130 anos atrás, né? Uma estação chamava Estação Hansa. Ela ficava nessa parte aqui, e antigamente, quando veio a 470, eles tiraram todo esse... Lá em cima passa a estrada de ferro que vai para Rio do Sul, que vem de Apiúna. Então tem uma estrada de ferro que passa lá em cima, no meio daquela encosta. E tinha uma que vinha por baixo, que era um ramal, que vinha para Ibirama, que é que ela vinha na estação Hans Amônia, e depois se construiu uma estação lá dentro do centro de Ibirama, que era a estação Ibirama. Tá certo? Só para a gente se localizar.
naquela. Sabe que era naquela lá, né? Deixa feito o Rafael aqui. Esse já tá por causa que vai ser o mirador. Porque tem que passar as outras trilhas, tá? Aí tem que passar, essa aqui é a mais tranquila. Essa é a trilha mais tranquila, é essa aqui. Depois vai ficando mais radical, né? Tá? Até porque para dar mais adrenalina. Uhul! E aí, seu peregrino? Bom dia, seu moço. Tudo bem? Como é que você está? Ótimo? Então tá bom. Ótimo. Bora lá, peregrinos. Bora, bora. Bora, casal. Natureza. Viva! Viva a beleza, natureza! É isso aí. X pra câmera. Sexo. E ui. Pois bem, peregrinos, vem com a gente nessa aventura. A gente se vê no mato. Bora, bora! Não tem o drone, né? Boa noite, pessoal. Mas tem. Eu achei que usava vocês. Opa! Aqui se chama curva americana. Por quê? Teve aqui um acidente muito grave na época não da construção, mas sim já da efetivação dessa estrada de ferro, que foi quando o trem ele saiu de Indaial, de Varno, atrasado, né? Já de vez em quando acontecia isso, dele sair atrasado, né? Ele vinha chutado, né? Quando ele chegou aqui nessa curva americana, tem esse capinzinho que vocês viram durante o percurso, que ele tem uma semente. Essa semente, se vocês passarem a mão, vocês vão ver uma sementinha preta. Essa semente em grande quantidade em cima do trilho, ele chegava a desencarrilhar o trem. Por isso que sempre tinha que ter uma equipe de manutenção dos trilhos, onde ele tinha uma enxada própria para isso e capinavam. Porque não tinha, naquela época, que é ótimo que não tinha o Roundup, esses venenos, né? Tinha que ser capinando. E essa planta, ela nasce, se sabe, quando chove, no outro dia já tem essas plantinhas já. Então, ela já dava problema, né? E naquele dia o trem veio, desencarrilhou aqui e tombou. O folguista, ele ficou preso na ferragem. Então, foi um dos acidentes, assim, eu diria, mais triste aqui da estrada de ferro, porque não tinha acesso lá para o hospital, não tinha nada, era aqui no nada, né? E todo mundo que estava no trem via aquela agonia daquele senhor, né? Preso lá de baixo e pingando água quente em cima dele de dentro da caldeira. Então dizem que se você fechar os olhos e prestar atenção, ainda vão escutar os berros do sujeito, dos nomes que ele chamava de desespero, né? Morrendo ali. E até que eles atravessaram o rio lá na frente e trouxeram o médico, que era o Dr. Valdomiro Colauti na época, e ele atendeu aqui essa ocorrência. E eu não posso precisar se esse senhor ele veio a falecer, mas daqui ele saiu vivo ainda, né? Mas assim, como história, foi um dos casos mais tristes, pelo fato de que as pessoas estavam agonizadas aqui, não podia levantar, né? Como eles iam levantar uma caldeira, né? E ver uma pessoa ali na frente dele, né? Sem poder fazer nada, né? Então, eu queria deixar esse registro para vocês, essa história que não está nos livros, né? Mas
eu faço questão de contar, entre outros que eu vou contar mais na frente, para vocês saberem que aquela época o sofrimento aqui era muito grande. Salve, peregrinos! Estamos aqui na primeira parada, metade do percurso da Estrada de Ferro, aqui em Ibirama. Eu já ia falando besteira. E aí, ó, o pessoal tomando um cafezinho, se ajeitando para os outros 50% do percurso. Então, vem com a gente nessa aventura, peregrinos. Esse aqui é o moço que pode proporcionar isso para vocês. Tamo junto. Setembro? Tem data, Murilo? Não, ainda não, mas podem já se organizar que setembro vai ter mais uma para cá. E aí, tropa? Agora nós vamos adentrar um pouquinho o mato aqui para conhecer uma cachoeira que o Murilo falou logo ali em cima. Então, vem com a gente. Bora! Isso aqui é um fungo, né? Ó, dá na câmera do coração. Ele atacou ela aqui, tá vendo, ó? Ele entrou já dentro dela e ela vai, com o tempo, ela vai morrer, né? E faz parte da natureza, até porque essa árvore aqui é uma árvore de... Ela tem... A vida dela não é muito longa, né? Vocês podem ver que ela é toda arrebitada, tá vendo? Essas pessoas vinham bater esses rebites para que quando é muito quente ele dilata a ponte, aí ele tem que bater para não ficar mexendo muito a ponte, né? E um certo dia, os dois sujeitos que vieram fazer a manutenção aqui, eles foram num baile um dia antes. E naquela época, baile se ia de gravata e paletó, né? Não é que nem hoje que vai de bermuda, né? E esses dois sujeitos foram num baile, a Ibirama, na Ribeirão das Pedras, encheram de canha, né, de cachaça, chopp, que lá naquela época o chopp era bem mais do que cachaça, era chopp, né? Eu me lembro que eu ia nos bailes de chopp quando eu era piá, nós íamos junto com os pais, né? No final nós ficávamos chutando os potezinhos de chopp no chão, ia até na canela de chopp, né? E esses dois sujeitos vieram para cá, mas eles vieram de gravata e paletó fazer. Eles vieram direto do baile para cá. E eles estavam ali no meio da ponte, rebitando, quando de repente eles escutaram o trem. E não tinha muita proteção aqui naquela época ainda como tem hoje. Isso aqui foi feito agora, recém, né? Era tudo tava meio mole. E os dois estão ali no meio. O trem apontou aqui, eles não sabiam o que fazer, eles se jogaram e ficaram pendurados na ponte, tá? Eles ficaram agarrados ali nessa beirada até o trem passar. O trem passou, eles levantaram e continuaram trabalhando. São coisas que ficaram no passado, né? E eu gosto de estar falando para vocês e para que vocês vejam que essa história da Estrada de Ferro ela é muito além do que os livros contam, né? Então tem muita coisa que ficou escondida, ficou soterrada aqui, que muitas eu ainda consigo contar, mas eu teria que estar aqui passeando com vocês o dia todo também, mais tempo, né, para a gente contar mais coisa. Mas é bem interessante essas histórias.
E aí, peregrinos, chamando vocês para dar uma olhada aqui nesse lugarzinho bacana que o nosso amigo Murilo lá. Tá vendo o pessoal lá, ó? Eu tô no meio do rio Itajaí-Açu, na melhor área de rafting vamos dizer, do Brasil, né? Vamos valorizar o nosso vale, né? Então, sente só. Olha que show. Pra ver que o coração tá batendo ainda. Salve, peregrina. E Diego! Meu Deus. Uhul! Pois bem, peregrinos, esses foram os nossos aventureiros de hoje, ou os nossos peregrinos de plantão. Vem com a gente nessa aventura, peregrino. Bora lá?